Cumprimentando a presidência, a relatoria, a testemunha, a defesa e todos os senadores, meu colega Dr. João aqui, que eu agradeço a inestimável ajuda. Eu gostaria de saber da testemunha em que período ela foi administradora da Caixa Econômica Federal e se nesse período tomou conhecimento de que a Caixa propôs ações em face do Tesouro, cobrando os créditos referentes às pedaladas. Se confirma que estas pedaladas foram escrituradas pela Caixa Econômica Federal como crédito perante o Tesouro. Imagino que no que diz respeito à contabilidade do Tesouro, a testemunha não tenha conhecimento, mas no que diz respeito à da Caixa, sim. E se no período em que administrou a Caixa, recebeu alguma denúncia referente ao superfaturamento de 30% no programa Minha Casa Minha Vida, que agora, inclusive, já é objeto até de delação, onde se mostra que os valores estavam muito acima do que o mercado poderia praticar para poder alimentar caixas de campanha de determinados partidos políticos. E se sim, se alguma providência foi tomada nesse sentido. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, defesa. Pela ordem. Senhora presidenta, conforme reiteradamente tem sido salientado, a denúncia envolve dois aspectos. Envolve o Plano Safra na sua relação com o Banco do Brasil e envolve os decretos de abertura de crédito suplementar. Tem admitido o senhor presidente por liberalidade que os senhores senadores e a defesa façam considerações sobre todos os assuntos que quiserem, mas as perguntas têm que ser localizadas exclusivamente em relação ao objeto da denúncia. As perguntas feitas pela acusação fogem inteiramente, na sua segunda etapa, não na primeira, mas na segunda etapa, fogem inteiramente ao escopo desse processo. Senhor José Eduardo Cardoso, a pergunta pode ser feita, a resposta pode não ser dada. Pediria que Vossa Senhoria, então, orientasse a testemunha. Ao arbítrio da testemunha, com a argumentação de Vossa Excelência, ao arbítrio dela está a responder ou não as perguntas feitas pela acusação. Eu agradeço. Muito obrigada. Posso terminar o por favor, por favor. Obrigada, Excelência. Não, eu gostaria... Darei um minuto mais porque houve uma interrupção. Muito obrigada, Excelência. Eu gostaria de justificar as minhas perguntas, porque, muito embora tenha sido decidido que o Senado vai apenas se debruçar sobre as pedaladas referentes ao Banco Safra, ao Banco do Brasil, Plano Safra, e sobre os decretos de 2015, muito embora o PSI, por exemplo, tenha sido um programa de responsabilidade do BNDES, no qual houve pedaladas na casa dos bilhões também em 2015. Então, muito embora o Senado tenha decidido se debruçar sobre essas partes, a acusação precisa mostrar o modus operandi. E a verdade é a seguinte: todas as pedaladas descritas referente à Caixa Econômica Federal, elas estão na denúncia. Então, ainda que não haja responsabilização sobre estas pedaladas, é importante que fique claro que o governo já tinha conhecimento das irregularidades, que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já estavam cobrando estas pedaladas, ou seja, este crédito, que as instituições financeiras há muito tempo contabilizavam esses créditos como crédito delas perante o Tesouro e o Tesouro não. Então, com todo respeito à defesa, as perguntas são procedentes. E se a testemunha se negar a responder, para mim será apenas um indício, né, de que o governo tem muito a esconder, né, com todo respeito, porque nós estamos falando de modus operandi, né? Toda acusação trabalha dessa forma, ainda que não vá haver uma responsabilização sobre 2014, 2014 deixa claro o golpe do qual o país foi vítima. Então, eu reitero a importância da testemunha responder, especialmente com relação a essas fraudes, esse superfaturamento envolvendo Minha Casa Minha Vida, porque reiteradamente a defesa fala de delações premiadas, de gravações, de fraudes outras, de corrupções, que estas sim não estão descritas na denúncia.
denúncia. Então, acho que é papel da acusação mostrar a verdade dos fatos. Muito obrigada, excelência. Pela ordem, senhora presidenta, pela ordem. Obrigada, doutora Janaína. Pela ordem, doutor José Apenas para Eduardo. observar que a não resposta da testemunha não induz a indício de absolutamente nada. O objeto desse processo é claro, Sua Excelência, o presidente da comissão tem reiterado, a testemunha não está obrigada nem revelará nenhum tipo de indício se eventualmente não responder o que não é objeto desse processo. Já foi esclarecido a testemunha, doutor Houve a Eduardo. fala, novamente, pediria então que Vossa É o Excelência... direito que cabe aos senadores e também à defesa acusação também, e a defesa também. Todos são iguais aqui. Com a palavra, a doutora Miriam Belchior, por 3 minutos. Doutor João, primeiro eu não falei de imprevisibilidade da meta, eu falei de imprevisibilidade da situação econômica. Tá? Para chegar a uma meta, para chegar às receitas previstas, o governo federal e o Congresso depois faz os ajustes que considera necessários, estabelece parâmetros de crescimento do país, parâmetros de inflação, parâmetros do valor do dólar, do barril do petróleo, enfim, uma infinidade de parâmetros. Se formos olhar esses parâmetros que dão base à receita que será prevista e que, portanto, a despesa que eu posso fazer e a meta que eu quero alcançar como consequência, também o mesmo tipo de engano foi feito, pelo que eu disse aqui, pelos outros agentes econômicos, tá? Porque houve, de fato, uma mudança muito abrupta e uma recuperação mais lenta da economia do que estava previsto, né, por todos, não só pelo governo. Quero lembrar de novo que esses parâmetros foram apresentados pelo governo em agosto do ano anterior, ou seja, em agosto eu entreguei aqui ao presidente do Senado a peça orçamentária. Ela, quando chega final de julho, já está toda formatada. Então, não é imprevisibilidade da meta, é imprevisibilidade dos parâmetros econômicos que dão base à possibilidade de receita, só para ajustar o entendimento em relação ao que eu tinha falado. Em relação a essa reunião do Tesouro, eu não participei nem tive conhecimento sobre ela. Em relação às perguntas da doutora Janaína, eu queria dizer que eu não estava na Caixa no período, né? Eu era ministra do Planejamento, e, portanto, eu não tenho o que falar sobre isso, a não ser que a Caixa, comigo, presidente, e antes disso, pelo que eu fiquei sabendo, abre procedimentos administrativos de apuração de todas as denúncias que apareçam, por menor do que elas sejam. E tem feito um trabalho que pode ser afiançado pelo Ministério, junto com a Polícia Federal, pedindo sempre a participação da Polícia Federal nas investigações e procurando o Ministério Público para fazer um trabalho conjunto de apresentar as informações disponíveis na Caixa e obter do Ministério Público as informações para poder fazer nesse trabalho conjunto identificar os eventuais problemas que ocorram. Obrigada, doutora Miriam. 3 minutos para a acusação. Sim, nessa parte da imprevisibilidade das receitas, foi levado em consideração a renúncia fiscal que aconteceu de aproximadamente 300 bilhões, porque tem que tomar uma certa cautela, né, com essa questão da imprevisibilidade, quando existe uma renúncia fiscal nos mais diversos setores, na casa dos bilhões. Então, essa renúncia foi levada em consideração? Foram levados em consideração os prejuízos já confirmados nos balanços da Petrobras no período, porque a Petrobras já tinha realizado muitos prejuízos. Esses prejuízos, esse desfalque na Petrobras foi levado em consideração? Aí eu gostaria de saber se os decretos, além de editados antes da aprovação do PLN 5, também teriam sido executados antes da aprovação do PLN 5. É isso. Com a palavra, a doutora Miriam Belchior, por 2 minutos. Tá, em primeiro lugar, a questão da renúncia fiscal.
né? Essa é uma tarefa do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Receita, mas eles fazem todo, eles são super rigorosos na elaboração das previsões de receita e, evidentemente, que eles consideram todas as renúncias fiscais. Quero dizer, inclusive, não foi possível, por falta de tempo, falar na resposta ao senador Caiado, mas aproveito aqui essa oportunidade, uma parte importante uma parte, não sei direito o quanto, mas uma parte grande da frustração de receita em 2015 foi exatamente porque a retroação das desonerações demorou a ser aprovada e entrar em vigor, né? Então, se previa que ela fosse aprovada até um período, então a Receita previu que elas voltassem, retroagissem essas desonerações e elas não fizeram nesse período. Foi mais uma razão de redução de receita no ano de 2015. Em relação à Petrobras, na verdade, o efeito mais importante da Petrobras em relação à receita são os dividendos, que não é um valor substantivo, comparando, por exemplo, em relação à renúncia fiscal que a senhora se referiu aqui. Então, não é importante, não é um montante expressivo no montante de receitas do governo federal. Diria que é lateral. Não, falando em muitos bilhões, para a gente sempre é muito dinheiro, mas olhando o tamanho do orçamento federal, ele não é significativo. Em relação aos decretos, vou precisar de mais um segundinho, esse é os 2 minutos, né? Não, em relação aos decretos, em primeiro lugar, os decretos não geram nenhum efeito na meta, porque eles estão submetidos ao decreto de contingenciamento. E mesmo que, eu não sei se eles foram executados ou não, porque eu não estava à frente do planejamento à época. No entanto, se eles foram executados, outras dotações não foram, porque as áreas, o MEC, por exemplo, que tinha 70%, tinha um limite de empenho e um limite financeiro. Então, se ele executou esta parte, ele teve que deixar de executar outras dotações, de tal forma que o limite que ele tinha, tanto de empenho quanto financeiro, ficou o mesmo. Portanto, não afeta. Obrigada. 1 minuto, doutora Janaína Pascoal. A senhora sabe dizer se despesas eventualmente canceladas para tentar, vamos dizer assim, justificar essas despesas abertas de maneira suplementar, se elas estão ligadas ao mesmo órgão em que os créditos suplementares foram abertos? Não sei se isso é do conhecimento da senhora. Ou seja, porque algumas testemunhas tentam explicar essa questão dos decretos, dizendo que em alguns deles houve cancelamento de outras despesas, né? A senhora sabe dizer se esse eventual cancelamento, porque ainda não veio documentalmente a prova disso, mas se esse eventual cancelamento foi no mesmo órgão, ou seja, a mesma destinação das despesas? Obrigada, doutora Janaína. Com a palavra, doutora Miriam. Eu não acompanhei, então vou falar, como eu disse aqui no começo, em tese. Quando um ministério pede um crédito, ele pode fazer por anulação de dotação ou por superávit ou por resultado de exercícios anteriores, né? Nem sempre, né, nem sempre o que eles oferecem de dotação, o planejamento aceita. Porque, por exemplo, afeta uma prioridade de governo importante. Se o MEC quiser deixar de fazer as universidades que estão previstas de serem feitas pelo país, o planejamento vai dizer, não, nessa dotação você não pode mexer, porque essa é uma das prioridades do PPA, do Plano Plurianual. Então, vamos ver de onde que vocês podem tirar. Então, pode ou não ter sido, né? Mas é natural que os ministérios, que são os responsáveis pelas políticas públicas, por essas políticas públicas, escolham aquelas que provoquem menos danos nas políticas que vão ser desenvolvidas. Obrigada, doutora